queremos te fazer um convite especial e a toda a sua família. Venham estar conosco em um dos nossos cultos. Domingo, culto de celebração da família, às 18h30. Terça-feira, culto de fé e milagres, às 19h30. Sábado, Arena Jovem, às 18 horas. Nosso endereço é Rua Jacaúna, 145, Lagoa Seca, próximo ao Medeimol. Também nos siga nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Você vai assistir agora mais um programa de Bem com a Vida. Esse programa é uma iniciativa da Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra Natal, Rio Grande do Norte. Vamos juntos a um caminho de crescimento para conhecer mais a Jesus. Chama todo mundo e vem ficar de bem com a vida. Olá, estamos iniciando aqui mais uma vez o nosso quadro Arena Jovem, dentro do nosso programa de Bem com a Vida. Programa de Bem com a Vida, que é uma iniciativa da Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Comunidade Sara Nossa Terra, que fica ali aqui em Natal, na Rua Jacaúna, número 145, perto do Midway. E eu estou aqui com o pastor Marconi, que é o nosso pastor lá do Arena Jovem. Nós estivemos falando nas semanas anteriores sobre o Arena Jovem, que é um espaço do jovem, é o culto do jovem. E a gente começou a falar... Trouxemos alguns depoimentos bem fortes de jovens nas drogas, assaltando de mão armada, que foram alcançados, foram libertos, transformados, e hoje eles ajudam a gente. E a gente começou a falar como isso acontece. Primeiro a gente falou que era pelo poder de Deus, do Espírito Santo, pela palavra de Deus, e uma estrutura que nós temos. Aí essa pessoa chega na igreja, a gente leva ele para um evento chamado Revisão de Vidas. Antes do revisão tem um pré-revisão. Esse revisão, fala um pouquinho, o que é o revisão? Esse Revisão de Vidas é um momento onde em 3 dias, um final de semana, essa pessoa vai ter um encontro com Deus. Ali ela vai ser ministrada pela palavra, vai ter momento de oração, vai ter momento de reflexão, como a sua vida está e como Deus quer que ela esteja. E ela volta do revisão, ela já vai para um pós-revisão, que é um cuidado, é para ela manter aquilo que ela recebeu naqueles 3 dias. É num local muito bonito, agradável, vai na sexta-noite e só retorna no domingo já direto para o culto. E aí ela faz o pós-revisão, e depois do pós-revisão nós falamos que ela faz um Instituto de Vencedores. É um treinamento que são 3 módulos de 3 meses cada um, que vai ensinar a palavra de Deus, ensinar essa pessoa os princípios elementares da vida cristã. Ela vai ser acompanhada. E hoje eu quero entrar numa etapa nova, que é depois, enquanto ela está fazendo o Instituto de Vencedores, ela também está sendo acompanhada. Como é o nome? Qual é o processo agora? Depois que ela passa por esse processo do Instituto de Vencedor, na verdade ainda no Instituto de Vencedor, paralelamente ela inicia um acompanhamento que a gente chama de discipulado. Esse discipulado se dá de forma individual e de forma coletiva. Individual, geralmente quinzenalmente ou uma vez por mês, onde aquelas áreas de debilidade, de fraqueza, que essa pessoa chega com a sua demanda, um líder específico vai tratando, vai acompanhando, e de forma coletiva também, né, junto com o grupo, aí semanalmente acontece esse discipulado, onde a gente também com manuais, né, de forma específica vai trabalhando cada área, cada demanda que chega para a gente. Isso é tão interessante, o pastor Marconi falando. Eu estava lembrando aqui da gente. Eu tenho hoje o pastor Marconi como meu discípulo. Eu cuido dele, do casamento dele, da família dele, ensinando, ajudando a palavra de Deus. Claro, também aprendo muita coisa com ele, é óbvio. A gente tem um discipulado, a gente reúne semanalmente com um grupo, mas a gente tem o nosso individual, né? Tem hora que o pastor Marconi diz, vamos conversar um pouquinho, estou com uma situação, a gente senta. Então isso que acontece comigo e com ele, e acontece comigo e com meu líder, que eu também tenho um líder que me discipula, aí acontece comigo, pastor Marconi faz com um grupo de jovens. E esse grupo de jovens, ele vai ajudar esse grupo a poder ajudar outro grupo de jovens. Mais ou menos isso? Isso, a gente entende que ninguém caminha só, né? Jesus deixou um modelo para a gente, e a gente tem uma fala que sempre declaramos que só você chega até certo ponto, mas junto você vai bem mais além. Então, esse discipulado, esse acompanhamento, ele não só traz um crescimento pessoal, mas nas áreas que você tem debilidade. E nossa, hoje dizer para você que é impossível viver sem isso.
Tem uma palavra fantástica, falando a Bíblia salta na cabeça da gente. Eclesiastes fala assim, tem até uma música também. Eclesiastes fala assim, quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Eu prefiro ir mais devagar, mas ir mais longe. O que é ir mais longe? Ganhar mais gente, ganhar mais jovem, tirar mais gente das drogas, do erro, do engano, do pecado. E toda essa estrutura que a gente está falando, ela proporciona isso, não é? Então, quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Então, é muito importante. Por exemplo, eu não conseguiria fazer o trabalho bem feito que o pastor Marconi faz com o jovem, porque, como eu falei no outro programa, eu desde jovem eu não era jovem, já tinha uma mentalidade mais de adulto, né? E vocês fazem muito bem, faz com muito êxito. Então, os jovens que passam por ali, quantos jovens têm sido mudados, transformados? E queria só que você repetisse, né? Não é um culto e espaço só para jovem. É um ambiente onde a gente acolhe muitos jovens, mas como a gente falou aqui em programas anteriores, a sua juventude está na mente, não tem a ver com a sua idade. Alguém disse que muitos envelhecem, mas poucos amadurecem. Então não tem a ver com idade. Você é o nosso convidado para estar lá, reforçando, ele acontece o Arena Jovem todos os sábados às 18 horas na rua Jacaúna, ali pertinho do Midway. Você que vai dar o seu rolê no Midway, chega antes para ir no Midway, mas às 18 horas desce lá e você vai ser visitado, gente bonita, um ambiente agradável e muita presença de Deus. É isso aí, é o nosso Arena Jovem que acontece todos os sábados às 18 horas, de 18 até 20 horas, momento de oração, momento de louvor, assim, muito, muito gostoso, pois uma palavra de Deus, eu quero até que você fale um pouquinho sobre essa palavra de Deus, como é que a gente funciona o Arena, né? Parece que a gente tem uma série, fala um pouquinho sobre isso. A cada 2 meses nós trabalhamos uma série de palavras, de conteúdo de palavras, né? Hoje está muito atrelado a nossa geração acerca da série. Assim como a gente semanalmente está aqui, semanalmente, a cada 2 meses a gente trabalha uma série. Nesse mês a gente está trabalhando o tema Guerra é Guerra. E temas de palavras como carne versus espírito, que foi a palavra da última semana. A gente vai trabalhando essas palavras, gerando vida de Deus nos jovens e ensinando através das palavras a eles vencerem os desejos da carne, serem cheios do espírito. E assim, a gente percebe que a cada série Deus traz uma porção nova. Deus nos faz subir um degrau maior. Então assim, é algo que você precisa estar lá para viver e declarar a vida de Deus que vai ser injetada em você. É isso aí, é o nosso espaço Arena Jovem e eu quero aproveitar, convidar você que é pai, mãe, leva seu filho para participar conosco, tenho certeza que ele vai gostar. É um ambiente, é um espaço muito agradável, onde a presença de Deus é muito real, é muito forte, a gente sempre leva as coisas com muita seriedade, sempre orando, tendo um momento de oração para abençoar aquilo ali, liderança, como eu falei, pastor Marconi, Rafael e outros líderes que temos lá, são pessoas comprometidas com Deus, com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Então assim, vale a pena você ir conhecer, você que é jovem, você que talvez é um senhor, uma senhora, um pai, uma mãe que está nos assistindo, leva seu filho ali, a esperança, né? Às vezes as pessoas falam, a situação do meu filho já não tem mais jeito não, é muito complicada. Eu quero dizer para você, para Deus não há nada que Ele não possa fazer ou realizar, não há absolutamente nada. Ele transforma, ele abre portas, ele quebra prisão, cadeia, ele faz tudo o que preciso for, e o lugar é na casa de Deus. Eu quero lembrar um versículo aqui, e logo em seguida eu passo o pastor Marconi e ele vai fazer uma oração e fazer o encerramento aqui desse nosso bloco. Tem um versículo que a gente fala muito lá na igreja e a gente ora muito em cima dele, que é um texto lá de Gênesis capítulo 28, que Jacó fala assim: quão temível é este lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Ele na verdade fala assim: quão temível é este lugar. Deus está neste lugar e eu não sabia. Ele fala: este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Que lugar é esse que ele está falando? É a igreja. O que é a igreja? Igreja não é um espaço, não é um prédiozinho.
Igreja são pessoas que acreditaram em Jesus, que aceitaram Jesus, que passaram a viver o cristianismo. Isso tudo que nós temos falado, ser discipulado, cuidado, submeter a Deus através da palavra dele, isso é igreja. E quando nós nos congregamos, nos reunimos, Deus vai naquele lugar. Eu gosto muito dessa palavra. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Não é? Tem um nome de Deus que é Yahvé Shammah. O Senhor está aqui. O que é isso, Yahvé Shammah? É um dos nomes de Deus. Deus tem vários nomes. Porque Deus tem? São facetas da sua característica. Yahvé Shammah, ele é um Deus presente. Como agora, a gente está aqui no estúdio, você está na sua casa, talvez vendo televisão por um carro, não sei como, Deus está aqui, Deus está aí. E esse mesmo Deus que tem atuado na nossa vida, na igreja, na Vigó, pode atuar na sua vida. E eu quero pedir ao pastor Marconi que ele então ore por esse momento e já faça no final da oração a sua palavra final, despedida aqui do nosso bloco Arena Jovem. Bispo, é muito importante o senhor falou essa questão do acompanhamento dos pais, né? A gente tem pais que foram levar os seus filhos no Arena e ficaram lá porque viram em casa a mudança dos seus filhos depois que começaram a frequentar a Arena. Fazer um convite especial a você, não só para estar na nossa Arena, mas lembrar que nós temos o Revisão de Vidas que falamos aqui no primeiro final de semana do próximo mês, junho. Vai ser de 3 a 6, 3 a 5, 3, 4, 5, é um final de semana, o primeiro final de semana de junho, e você é o nosso convidado para ter essa experiência com Deus, de revisar a sua vida. Nesse momento eu queria orar com você que está aí do outro lado, que porventura tenha olhado para a realidade da sua vida e não tenha acreditado que a transformação pode acontecer, que o milagre pode acontecer. A gente está aqui para te dizer: Deus tem uma proposta de vida para você e de vida abundante. Então eu queria convidar você nesse momento a orar comigo. Se puder fechar os seus olhos onde você estiver, se ligar com Ele agora. Senhor, muito obrigado por este momento que estivemos aqui, ó Deus, compartilhando um pouco daquilo que temos vivido ali de experiência no Arena Jovem. E queremos, neste momento, nesse espaço Arena Jovem, ó Deus, estender até essa pessoa que nos assiste, que nos ouve, esse mover dos céus que tem nos alcançado, que alcance eles também. Que eles possam, Deus, acreditar que é possível a mudança, que é possível a transformação, que é possível, Senhor, porque nós cremos num Deus que tudo é possível quando nós cremos. E nesta hora nós abençoamos e declaramos a vida do Senhor sobre essas vidas que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Que bom. Queridos, obrigado. Esse aqui é o nosso quadro Arena Jovem, dentro do programa De Bem com a Vida. Programa De Bem com a Vida, que é uma iniciativa da comunidade evangélica Sara Nossa Terra, que fica ali na rua Jacaúna, número 145, perto do Midway. Nós temos o nosso Arena todos os sábados às 18 horas. No domingo nós temos nosso culto de celebração da família às 18h30. E nas terças-feiras às 19h30 a gente tem um culto muito forte, que é o nosso culto de fé, de milagre, culto de quebra de maldições, que você não pode ficar de fora. Toda terça às 19h30, tá bom? Obrigado. Deus abençoe, pastor Marconi. Na próxima semana estaremos de volta aqui para fechar essa fala que a gente vem falando aqui do nosso Espaço Arena Jovem. Deus abençoe. Tchau. Se ligue no programa De Bem com a Vida. Queremos te fazer um convite especial e a toda a sua família. Venham estar conosco em um dos nossos cultos. Domingo, culto de celebração da família às 18h30. Terça-feira, culto de fé e milagres às 19h30. Sábado, Arena Jovem às 18 horas. Nosso endereço é Rua Jacaúna, 145, Lagoa Seca, próximo ao Midway Mall. Também nos siga nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Assista agora a Palavra de Deus com o Bispo Lindomar Alves. Um assunto extremamente importante, que eu estou falando de 3 áreas da nossa vida espiritual, da espiritualidade. Todo ser humano, ele tem uma espiritualidade, e essa espiritualidade, ela pode ser benigna ou maligna, ela pode ser negativa ou positiva, e a gente precisa cuidar disso, da nossa espiritualidade. Segunda coisa, a nossa emocionalidade, as nossas emoções, nossos sentimentos, e a terceira coisa, o nosso caráter, a nossa personalidade, O que
que é personalidade? É o caráter. O que é o caráter? O caráter é aquilo que você é. Fala de integridade, né? Fala de honestidade, fala de verdade, ou não, não é? São coisas que a gente vai adquirindo no longo dos anos. O caráter, você tem um percentual que é herdado, hereditário da família. Vamos ver percentual pequeno, 20% herda dos pais, dos avós, dos bisavós, das gerações. O restante você constrói no longo do ano e é construído pelo meio em que você vive. O meio vai formando, não é? E eu quero falar sobre esse assunto. Na verdade, eu comecei falando, vou voltar aqui no texto. É um texto pequeno de Mateus 12, 43 a 45, que diz assim, ó: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo-a voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Eu confesso a você que esse texto me impacta. Ele fala muito ao meu coração. Ele está falando aqui de um homem. Ele fala assim: quando um espírito imundo sai de um homem. Ele está falando de um espírito imundo. Existe espírito imundo e existe espírito de Deus, Espírito Santo. Existe espírito do mal, das trevas, e espírito do bem, da luz. E aí ele fala assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Deixa eu te fazer uma fala aqui importante. Nós somos seres físicos, como o meu bispo Rodovalho fala, metafísico. E espírito é espiritual. O mundo espiritual, ele não tem acesso, porque aqui é o mundo físico, então ele precisa de um corpo físico. Escuta isso, tanto o diabo, as trevas precisa, como o próprio Deus precisa. Se Deus quiser abençoar uma pessoa, ele vai abençoar aquela pessoa através de outra pessoa, porque ele entra em uma pessoa, e essa pessoa será um instrumento, a instrumentalidade de Deus aqui nessa terra. Passa a ser a arca de Deus, onde Deus está habitando. A mesma coisa, as trevas, ele precisa de corpo. E aqui o texto fala que quando um espírito imundo sai de um homem, ele está falando de um homem que estava possuído por um espírito do mal. Alguém orou, o espírito saiu. E aí esse espírito fica andando por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Ele precisa de uma pessoa, de uma vida, que dê o direito, a legalidade para ele entrar ali. E aí ele diz assim, por isso ele diz: voltarei para a minha casa. Veja só, aquela pessoa, ele chama a casa dele, que não é a casa. A sua vida não é a casa do mal, das trevas. A sua vida é a casa de Deus. Eu falei, 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O meu corpo, o seu corpo, a minha vida, a sua vida é santuário do Espírito Santo e não do mal. Agora, quem decide isso é você. E é aquele espírito que saiu, ele volta procurando repouso. Por isso ele diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Aquele homem que alguém orou e expulsou o espírito do mal dele, ele não preencheu aquela casa que ficou vazia. O mal saiu, o bem deveria entrar. Mas o bem não invade, o bem só entra se eu chamo, se eu convido, se eu permito. É o livre-arbítrio que Deus deu a mim e a você. E aí o espírito volta, traz 7 espíritos piores, e o último estado daquele homem fica pior do que o primeiro estado. E ele termina dizendo assim, assim também acontecerá a essa geração perversa. Eu acho que hoje a gente vive uma geração que está com muita dificuldade. As pessoas estão a virar as costas para Deus. Não tem mais o respeito, o temor, a reverência a Deus, aos seus pais. Uma geração perversa, pervertida. Não sabe mais os seus limites. Não sabe mais separar o bem do mal, o pecado do que não é pecado, as trevas da luz. Ele fala assim: assim também acontecerá a esta geração perversa. A gente está vendo isso acontecer. Agora, o que eu quero trazer hoje para a gente?
para a gente terminar esse assunto. O texto fala que era um homem, e ele chama esse homem também de uma casa. A minha vida, a sua vida, nós somos uma casa. Você é uma casa, você é um templo, você é uma habitação do Espírito Santo de Deus. E o que é uma casa? Uma casa tem portas, uma casa tem janelas, uma casa tem piso, uma casa tem teto. O que isso representa na minha vida? Eu sou uma casa. Aonde é a minha porta? Minha mente, meus ouvidos, meus olhos, meu coração, né? São portas, são acessos, são entradas. E por que o Espírito voltou e entrou? Porque aquela casa estava vazia. E aí é o que eu quero falar. Eu quero falar dessas três coisas: da nossa espiritualidade, da nossa emocionalidade e da nossa personalidade, do nosso caráter. O que é essas três coisas na nossa vida, né? A espiritualidade é você que decide quem é que vai habitar na sua vida. É Deus? É o Espírito Santo? Ou não? Somos nós, é você que decide. Se você parar hoje para pensar e se fazer uma autorreflexão, uma autoanálise, quem é que habita na sua vida? Quem você já convidou para estar dentro de você? Pense nisso comigo nesse dia de hoje. Pense nisso. Primeira coisa, você precisa tratar da sua espiritualidade. A Bíblia fala que Deus é luz e que a luz de Deus resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerá. Se você tem Deus, se você convidou Deus, se Deus está em você, através do Espírito Santo, sua vida está protegida e guardada. Mas se não, você está correndo o risco de receber uma visita má e invadir a sua vida, o seu coração. Então a primeira é essa questão da espiritualidade. Abre a sua porta para o bem entrar, convida-o. Deus é cavalheiro. O mal não. O mal, ele arromba, ele invade. O bem não. Como eu citei na semana passada, lá em Apocalipse fala, Jesus falando assim: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Será que nesse momento, através dessa ministração, dessa palavra, o Espírito Santo não está batendo a porta do seu coração? Qual será a sua resposta para ele hoje, nesse dia de hoje? O meu conselho é: abra e diga para ele: Jesus, entra na minha vida. Como a música, né? Entra na minha vida, entra na minha casa. Sara as minhas feridas. Aí já está entrando na emocionalidade. Pessoas que têm revolta, têm mágoa, ressentimento, coisas que nós herdamos, que trouxemos da nossa bagagem, da nossa história familiar. E você precisa ser restaurado. Convida ele para entrar. E se ele entrar, eu te digo isso com toda certeza, ele vai restaurar você. Quando eu tive a minha experiência, o meu encontro com Jesus Cristo, eu tinha 19 anos de idade. Agora em dezembro vai fazer 40 anos. Eu hoje tenho 58 anos. Eu fui numa igreja, eu não gostava de igreja de crente, não gostava. Mas eu fui. E eu vi Deus ali. E eu falei: eu quero. Eu abro o meu, eu recebo. E eu senti uma presença tão gostosa. Eu senti uma paz tão profunda, como eu nunca tinha sentido. E uma pessoa veio, orou comigo e pediu para eu repetir uma oração: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo na minha vida, eu peço perdão pelos meus pecados, me arrependo. E aquela paz entrou na minha vida. E eu tenho nesses 40 anos mantido isso. Deus, fique aqui, não saia. Já passei por muitas situações, por muitos percalços. Muitas vezes pensei em desistir, em abandonar. Mas graças a Deus eu não fiz. E Deus permaneceu aqui dentro da minha vida. Graças a Deus. E hoje, meu querido, você pode fazer a mesma coisa. Então nós temos 3 áreas. A primeira é a espiritualidade, é a primeira que eu estou falando. Se eu abro e deixo Jesus entrar,
Ele vai entrar para restaurar nossa vida emocional, nossa emocionalidade. Quando eu aceitei, eu era muito tímido, eu era extremamente tímido, profundamente tímido. Eu era uma pessoa insegura, era uma pessoa medrosa, eu era uma pessoa que eu não acreditava em mim mesmo, eu não acreditava em ninguém. Mas Jesus foi entrando e eu fui conhecendo a palavra dele, e a palavra dele foi me curando, foi me restaurando. É como lá em Hebreus fala que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. E essa palavra foi entrando, foi mudando, foi curando, foi sarando, foi me libertando. O salmista fala lá no Salmo: Senhor, tira minha alma do cárcere. Tem muita gente que está com a alma encarcerada, depressão, angústia, ciúme, rancor, inveja, ódio, medo, se sente incapaz, inferior a tudo e a todos. E você não é, você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Quando você abrir a sua vida para Ele entrar, Ele vai restaurar esta imagem e essa semelhança dele na sua vida. E eu vou parar por aqui, vou terminar esta mensagem no próximo programa, na próxima semana. E eu fiquei aqui só na área da espiritualidade. O que você vai decidir hoje? Qual é a sua decisão hoje? Você decide abrir a sua vida para que Jesus Cristo entre ou não? E eu quero orar por você nesse instante. Quero fazer 2 orações. A primeira, eu vou orar por você. Se você puder, aí onde você está, se você puder parar um instante, se puder, se possível for, colocar a mão no coração, faça isso. Senhor, eu te agradeço aqui por esta palavra, por este dia, Pai, por esta pessoa, por esta vida que me assiste através desta emissora de televisão. Muito obrigado. Eu oro por ela agora, Senhor. Eu oro para que o poder do nome de Jesus quebre toda dificuldade, toda barreira, tudo que tenta prender a mente, a alma, as emoções, tudo que gera medo, eu quebro agora, eu anulo, eu cancelo, e que o poder de Deus possa alcançar a vida dela. E entra nessa vida, entra no coração dela, entra restaurando a sua espiritualidade, a sua emocionalidade, a sua personalidade, o seu caráter. É a minha oração, é o meu clamor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu quero desafiar você. Abre o seu coração, fala para Deus baixinho, fala: Deus, entra na minha vida, entra no meu coração. Seja o meu dono, seja o meu Senhor. Tá certo? Eu quero deixar aqui o convite. Nós somos a Sara Nossa Terra, comunidade evangélica Sara Nossa Terra em Natal, cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Nós estamos na rua Jacaúna, número 145, no bairro de Lagoa Seca, bem próximo ao Midway Mall. Se você é de Natal, venha visitar a gente, venha participar conosco de um culto, tá bom? E estamos aqui semanalmente pela TV Natal e pela Rede Gênesis de televisão. Que Deus te abençoe. Um abraço. Queremos te fazer um convite especial e a toda a sua família. Venham estar conosco em um dos nossos cultos. Domingo, culto de celebração da família, às 18h30. Terça-feira, culto de fé e milagres, às 19h30. Sábado, Arena Jovem, às 18 horas. Nosso endereço é Rua Jacaúna, 145, Lagoa Seca, próximo ao Midway Mall. Também nos siga nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Vejo você no próximo programa.